Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia para você que já chegou aqui, bom dia para você que estará chegando aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã, eu quero começar essa live orando, né? Vamos orar. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de nós acordarmos com vida, pelo teu privilégio, Senhor, de nos manter aqui, Senhor, ainda nesta face da terra. Sabemos que isso é uma oportunidade que o Senhor nos dá. Queremos consagrar esta live, esses próximos minutos aqui, que seja para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa semana estamos aqui falando sobre voto, né? Sobre a oração, sobre o jejum e sobre o voto. Tem sido bênção, né? Para você que não viu a mensagem de ontem e de anteontem, né? Anteontem, que eu falei sobre Ana, por exemplo, uma palavra muito importante, né? Ontem a gente falou sobre Sansão também, o perigo, né, de se quebrar o voto, e sobre Ana, a importância de você fazer o voto para a glória de Deus. Então, nesses dias a gente está aqui falando sobre isso, né? E hoje eu queria um versículo que é chave quando a gente fala desse assunto, né? Que é Eclesiastes, capítulo 5. Eu vou ler aqui já esse texto, né? Eclesiastes 5, versículo. Eu vou ler aqui o 3. Porque nas muitas ocupações vem os sonhos e a voz do tolo da multidão das suas palavras. Quando a Deus fizeres um voto, não te tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. E o que votares, paga-o. Eclesiastes 5, eu li aqui agora o 4. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Né? A Bíblia fala aqui no livro de Eclesiastes que quando nós fizermos um voto ao Senhor, que a gente precisa pagar, a gente precisa cumprir e a gente não pode fazer voto de tolo, né? Tem um voto na Bíblia também, que quando se fala de voto, né? Tem outro texto, eu não vou ler aqui, mas eu vou comentar, que é Juízes 11, o versículo 30 e o 31. Lá fala do voto de Jefité. Quem foi Jefité, né? Em poucas palavras aqui. Jefité era filho de Gileade. Ele vivia ali nas montanhas de Gileade. E a Bíblia, lá no livro de Juízes, ela vai dizer: era Jefité um homem valente e valoroso, vírgula, porém, filho de uma prostituta. E esse porém, né, na vida de Jefité, fez com que os irmãos dele, Jefité, filho do casal oficial, digamos assim, né, não quisesse que Jefité permanecesse ali para que ele não herdasse juntamente, né, a herança. A Bíblia é clara ao dizer isso, você lê isso lá no livro de Juízes. E aí o que é que acontece? Jefité, ele chama os anciões da cidade, é feito ali todo um conselho, né? Mas ninguém defende Jefité. E a Bíblia diz que Jefité vai para uma cidade chamada Tobi. E lá de Tobi, a Bíblia diz que Jefité, ele se junta com homens levianos, a galera da pesada, né? Se juntou lá em Tobi com Jefité. Só que Jefité, apesar dele ser rejeitado, ele trazia consigo uma característica muito forte de liderança, porque a rejeição de Deus na minha vida e na tua não anula, né? Os homens podem nos rejeitar, mas Deus não. E aquilo que Deus tem para mim e para ti, as características que Deus traz na nossa vida, elas acabam se sobressaindo. E foi o que aconteceu com Jefité. Jefité, ele assume a liderança de um bando, né? Vamos assim dizer, entre aspas, lá na cidade de Tobi. E aí os amonitas vêm e guerreiam contra Israel, e é toda aquela situação que a gente já sabe lá do livro de Juízes. E aí não tinha ninguém para lidar, para ir como chefe da guerra. E quem chamar nesse momento, a Bíblia diz que os próprios anciões da cidade, eles vão a Tobi e eles chamam Jefité. E ele disse: Jefité, venha e ser o nosso juiz, venha estar à frente do nosso povo para comandar esta batalha. E ali Deus começa a honrar a vida deste homem. E a Bíblia vai me dizer que Jefité, no calor da emoção, Jefité com uma vida atribulada, né, amados? Apesar dele ter um dom, dele ter um chamado, um diferencial, mas todas as pessoas que sofrem fortes rejeições na vida passam dificuldades, né, principalmente na área emocional, nessa área sentimental, na área desses conflitos aí existenciais que acabam tendo na vida dessas pessoas. E foi exatamente o que aconteceu com Jefité. Né? Jefité, ele não tinha uma base sólida.
E aí ele começou ali, ele disse, olha, tá certo, eu vou, mas eu serei um líder para vocês. E eles aceitaram a condição. E Jefté veio. Só que quando Jefté veio, aqui em Eclesiastes, onde eu li, né, o 2 diz assim, não te precipites com a tua boca. Esse texto que a gente leu aqui de Eclesiastes fala sobre isso, o 2. E naquele momento, Jefté, ele estava a ponto de ir para a guerra. Eu não sei quais eram os conflitos que estavam na mente de Jefté. O fato é que Jefté se precipitou e fez um voto ao Senhor. E ali Jefté, ele votou, né? Digamos que eu posso falar assim, um voto de tolo. Por quê? Porque Jefté disse, eu irei para a guerra, meu Senhor. Mas se o Senhor nos der a vitória nesta empreitada e eu voltar vitorioso, aquele ou aquela que sair ao meu encontro, eu sacrificarei ao Senhor. E Jefté vai para a peleja, debaixo de um voto, né? E outra coisa também que é importante a gente entender, que o voto naquela época, amados, era feito diante de sacerdotes, diante das pessoas, diante dos anciões, e os anciões sabiam, né, que a pessoa fez o voto, então teria que cumprir esse voto. E ali ele disse que aquilo que viesse ao encontro dele, ele sacrificaria ao Senhor. E aí ele vai para a peleja. Quando ele volta, quem é que sai ao encontro dele? A sua única amada e linda filha, né? E aí foi o momento mais difícil, porque uma vez que o voto é feito, ele precisa ser cumprido, né? Abre o parênteses aqui para explicar rapidamente que existem duas correntes teológicas, né? Que explica que no caso de votos humanos, porque Deus ele não aceita sacrifício humano, né? A própria cultura judaica é contra esse tipo de voto, de você sacrificar, né? Vidas a Deus, vida humana, e poderia haver ali o resgate, né? Que está lá no livro de Levíticos, a Bíblia explica sobre isso. O livro de Ruth é um exemplo, quando ela foi resgatada por Boaz. Então haveria ali alguns, digamos assim, artifícios dentro da lei para aquela menina não ser sacrificada, né? Uma das questões seria isso, a questão do resgate, aquela menina ser resgatada. Mas, enfim, existem duas correntes teológicas, né? Uma corrente que afirma que a menina foi sacrificada literalmente e outra corrente teológica também aceita, que fala que a menina assumiu o dom do celibato, ou seja, ela não perdeu mais a virgindade dela, não conheceu nenhum homem, não se casou e ficou ali para sempre no celibato. Então, existem essas duas correntes, né? Ah, irmã, e qual é a correta? Não estou aqui para dizer qual é o certo, né? A não ser que o Espírito Santo de Deus ele nos revele. Mas o fato aqui é que quando você fizer um voto ao Senhor, você precisa pensar antes, porque a Bíblia diz que Deus não se agrada de voto de tolo. Jefté fez um voto, né? É um dos votos mais controversos, mais polêmico, né, da Bíblia. Eu não gosto muito de polêmicas, né? Mas como eu estou falando sobre voto, eu me senti aqui como é que eu posso dizer, na obrigação de falar também sobre esse voto de Jefté. Mas o que eu quero te dizer é, independente de você aceitar uma corrente teológica ou outra corrente teológica, o fato é que quando você faz um voto, a Bíblia diz que você tem que cumprir o voto que você fez, porque Deus não aceita voto de tolo. Porque o que é que acontece? Na hora que a gente está no perrengue, né? Que a gente está ali numa situação difícil, a gente vai para o desespero. E às vezes a gente vota sem pensar naquilo que está fazendo. Mas o voto ele não é para ser feito assim, de forma precipitada. O voto é para você refletir, é para você pensar, é para você orar, se você dá conta desse voto ou não, né? E depois você faz o voto. E quando você faz o seu voto tem que ser para a glória de Deus, como a gente viu aqui há 2 dias sobre Ana. O voto ele tem que ser para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor. E o voto ele tem que ser cumprido. Amém? Então não faça voto de tolo. Essa semana nós estamos aqui falando sobre voto, para dizer para você que o voto ele é poderoso, para dizer para você que o voto tem poder, para dizer para você que o voto te leva a lugares que sem o voto você não iria, para dizer que o voto ele faz de você uma pessoa sobrenatural, como fez com Samuel, quando sua mãe Ana votou, como fez com Sansão, quando seus pais, Manoá e a sua esposa, votaram ali ao Senhor. O voto ele te leva a um lugar de destaque, mas você precisa entender que o voto ele é para ser cumprido para a glória de Deus, porque quando nós quebramos o voto, existe um perigo e as consequências podem ser desastrosas quando esse voto ele é quebrado.
Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém. Você que está aí no comentário, glória a Deus. A palavra aqui é voto, né? Escreva aí, dentro de ontem, nós estamos aqui escrevendo a palavra voto. Então, escreva aí, cada um de vocês que está aí, louvado seja o nome do Senhor. Louva a Deus pela sua vida, né? Já lembrando para você deixar o seu like, compartilhar. Amanhã às 6h30 eu te espero aqui, né? Nosso caderninho de oração está aqui já com os nossos pedidos. Estamos clamando e orando ao nosso Deus. Amém? E agora eu quero orar por você, né? Eu quero orar sexta-feira, né? Último dia da semana. Quer dizer, tem gente que ainda trabalha sábado, mas assim, como diz aí fora, né? Sextou. Mas para nós que somos cristãos, o nosso sextou é para a gente adorar a Deus, é para a gente glorificar o nome do Senhor, é para a gente fazer a obra, né? Já vai preparando o teu coração esse final de semana para você ir lá na sua igreja, dar a sua melhor adoração, o seu melhor louvor ao Senhor, para você buscar a Deus. Se tem área aí na tua vida que está travada, tu já vai orando e pedindo, Deus, me dá sabedoria, porque eu quero fazer um voto, mas eu não quero fazer voto de tolo, meu Senhor. Eu quero fazer um voto como Ana fez, um voto que ela ia ali ano após ano, orando, buscando, e quando a mulher fez o voto da mulher foi um diferencial, foi um divisor de águas na vida dela. E o que eu quero na tua vida é que o voto que você faça seja um divisor de águas na sua vida. Aquilo que você até hoje não rompeu, eu declaro, pelo poder da palavra, pelo poder do sangue de Jesus, que você vai romper através do voto. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento, Pai. Queremos devolver armaduras antigas, queremos pedir armaduras novas, Pai, para o dia de hoje. Ah, Senhor, eu quero aqui também pedir que o Senhor envie os teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, Senhor. Queremos pedir que os anjos rodoviários estejam sobre os teus filhos, aqueles que estão saindo agora para o trânsito, os nossos filhos que estão saindo para a escola, os nossos esposos e esposas que estão saindo para trabalhar, que a tua mão de poder esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos. Pai, é na autoridade do nome de Jesus que nós entramos aqui na tua presença para repreender toda enfermidade. Senhor, vai tomando a mente dos teus filhos, ó Deus. Vai tomando, Deus, aqueles que estão com as suas mentes agoniadas, aqueles que estão depressivos, aqueles que estão enfrentando uma síndrome do pânico. Ah, Senhor, aqueles que o inimigo tem colocado na sua mente porque não tem mais futuro, não tem mais esperança, mas nós sabemos que tu és um Deus de esperança, nós sabemos que para ti, ó Deus, não tem causas perdidas. A Senhor, Ana estava ali, sendo afrontada por Penina, Jesus, mas quando o Senhor abriu a madre dela, Deus, porque para ti não há nada impossível, e eu já te peço, Deus, se tem alguma Ana aqui, Deus, nesta live, que espiritualmente seja com a sua madre fechada no seu corpo físico. Pai, vai abrindo a madre das tuas filhas para que elas venham gerar. Deus, se a esterilidade espiritual, nós paralisamos as esterilidades espirituais e nós profetizamos na autoridade do nome de Jesus que os teus filhos irão prosperar. Senhor, abençoa os nossos ministérios, Pai. Cada um aqui que tem os seus projetos. Senhor, a missionária Renilda, que tem pedido ali oração por aquele projeto na África. Senhor, quantas crianças ali, Senhor, necessitando, Pai, do teu amor, do teu olhar. E eu te peço nesta manhã, levanta doadores, meu Pai, para abençoar aquela obra ali na África, para que aquelas crianças, Deus, venham crescer em um ambiente seguro, seguro fisicamente, mas acima de tudo, seguro espiritualmente. Senhor, vai abençoando aquela obra, vai dando graça, vai dando força, sabedoria, estratégia, Pai, do céu. Ah, Senhor, eu quero te pedir também pelo nosso projeto Lugar de Recomeço. A tua palavra diz que disse Deus, haja luz e houve luz. E nós profetizamos a luz de Cristo sobre aquela comunidade ali, Senhor. Eu profetizo que o teu nome será glorificado naquele lugar, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome, Senhor. A glória do teu nome. E que vidas ali venham se render aos teus pés. Ah, Jesus, joga por terra ali todo espírito da prostituição, todo espírito do vício. Ah, Senhor, toma a juventude ali naquele lugar nas tuas mãos. Meu Deus, vai tomando os nossos jovens, vai jogando por terra todo mal, as amizades, Senhor, as influências. Deus, tudo aquilo que o inimigo tem projetado, tem arquitetado. Nós entramos no mundo espiritual e nós paralisamos na autoridade do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Senhor, toma os nossos filhos nas tuas mãos. Cobre os nossos filhos com o teu sangue. Ah, Jesus, nós consagramos os nossos filhos ao Senhor. Senhor,
Toma cada um dos teus filhos que estão aqui nesta live. Senhor, se entrou alguém aqui, Senhor, com alguma dor, Senhor, com algum problema, com alguma área travada, Senhor, com uma conta para pagar hoje que não sabe como pagar, Senhor, vai abrindo a porta, vai abrindo as portas, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, e vai trazendo à existência aquilo que não existe, meu Pai. Senhor, vai abençoando a vida dos teus filhos, meu Deus. Eu abençoo a vida deles, aqueles que empreendem, Senhor, que está aí lutando pelo pão de cada dia, ou aqueles que estão precisando de uma porta de emprego, de uma porta aberta, vai abrindo, vai abençoando. Senhor, que a unção da prosperidade venha sobre a vida dos teus filhos, não só a prosperidade financeira, mas a prosperidade familiar. Jesus, a cura da alma, Senhor. Jesus, aqueles que tem dito, eu não consigo liberar o perdão. Senhor, vai dando a sabedoria e a estratégia, Senhor, para os teus filhos conseguirem liberar o perdão que eles necessitam, porque isso é libertador, Senhor. Deus, nós sabemos que os demônios, eles se alimentam, meu Deus, da falta de perdão. Os demônios, eles se alimentam de todo esse tipo de lixo, mas nós estamos aqui nesta manhã para dizer que todo esse lixo vai sair da nossa vida na autoridade do nome de Jesus. E dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, nós queremos, Deus, gratidão ao Senhor, nós queremos rendição ao Senhor, nós queremos nos render, ó Deus, a tua palavra, porque, Senhor, tu és o Deus que pode todas as coisas, e nós estamos aqui para te clamar nesta manhã. Senhor, nós não temos outro Deus a quem clamar, mas nós temos a ti, e nós queremos dizer, Deus, usa a nossa vida na terra, nos usa, Senhor, o teu Espírito Santo, ele se movimenta através de nós. Então, Senhor, que o teu Espírito ache lugar, Senhor, em nossas vidas, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Eu abençoo a sua vida, amém? Eu abençoo a tua vida espiritual, eu abençoo a tua vida sentimental, eu abençoo a tua vida material, né? Toda a sorte de bênçãos esteja sobre você e que você tenha uma sexta-feira abençoada para a glória de Deus, que os anjos do Senhor lhe sirvam nesse dia. Né? A Bíblia diz que o Senhor daria ordem aos teus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Que esses anjos do Senhor, ele te guarde, que ele te sirva, que ele te traga alegria nesse dia, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força e que a força do Senhor esteja sobre você. Não deixe de compartilhar, né? Eu digo sempre, não custa nada você dar o seu like, não custa você fazer um propósito com Deus aí e mandar esta oração para 8 pessoas. Por que 8? Porque o número 8 é recomeço, né? Número 7, fecha-se um ciclo, mas no 8 recomeça. Então, o número 8 é recomeço, né? Nós somos o projeto Lugar de Recomeço. Então, cele esta palavra enviando para 8 pessoas. Seja canal de Deus, seja bênção na vida das pessoas. Que Deus te abençoe e te dê um dia de vitória. Que você veja a mão de Deus sobre você e que você sinta nesse dia a presença do Espírito Santo. E saia de casa agora, mas saia para vencer, saia para a peleja, saia dizendo: o Senhor dos Exércitos, Ele vai na minha frente. Em nome de Jesus, que Ele te dê a paz, que Ele abençoe a sua vida poderosamente, a sua família, o seu trabalho, que tudo que você colocar a mão venha prosperar em nome de Jesus e para a glória de Jesus.